Bom dia, pessoal. Então, a gente vai começar a aula de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre subdesenvolvimento, riqueza e pobreza. Iniciando aqui só com o slide inicial, como a gente já sabe, que é um conteúdo pedagógico, então ele não pode ser descontextualizado, indevidamente repassado, né? Enfim, vamos começar. Então, o assunto de hoje, né, em relação à questão geográfica populacional ainda, mas indo mais para uma questão da riqueza e pobreza, né, do subdesenvolvimento dos países. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da desigualdade no Brasil, tá? Mas, obviamente, que tem isso no Brasil, no mundo inteiro, né? Não só no Brasil. É a questão de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Então a gente vai falar sobre o Brasil e o subdesenvolvimento, as desigualdades no nosso país, né? E algumas questões em relação à desigualdade de gênero também, que é um debate mais atual e que vem caindo nas provas, nas últimas provas de vestibulares, Enem e outras. É uma questão que vem sendo debatida, né? Que há muito tempo não era tão colocada em xeque, né? Racial também. E por último, a gente vai falar aqui a gente vai focar aqui em algumas questões, na verdade, de vestibulares e de Enem, parecidos, tá? E aí eu vou dar tempo para vocês fazerem as questões, e aí eu dou um tempinho e aviso a vocês quando terminar o tempo e a gente vem com a resposta, tá bom? Então fiquem atentos aí às questões para ler e responder, tentar responder nesse tempo que vai ser dado. Vou cronometrar aqui direitinho. Então, a gente tem o Brasil e subdesenvolvimento, como a gente já sabe, né? Nós não pertencemos às classes dos desenvolvidos, né? Dos países mais ricos, apesar de a gente ter muita gente rica em nosso país, mas tem uma questão muito exploradora em nosso país. Normalmente, os ricos dos países subdesenvolvidos têm uma discrepância maior entre quem é muito rico e muito pobre. O que nos desenvolvidos não é tanto, né? A diferença entre quem é mais rico e mais pobre na população. Normalmente os mais pobres, apesar de serem da classe trabalhadora, eles nem chamam tanto pobres, eles chamam classe trabalhadora. Eles têm acesso à saúde, à educação, às coisas básicas, não vivem na miséria. Já nos países subdesenvolvidos, não. A gente tem pessoas muito ricas, que têm muito dinheiro, que não trabalham, normalmente vivem de dividendos, vivem de ações e empresas, então eles só deixam o dinheiro lá rendendo e trabalhando, mas eles mesmos em si não trabalham, né? Os assalariados é que trabalham. Então aí a gente tem até uma questão de saber se é rico e é pobre, né? E aí tem um parâmetro bem básico, que é se você recebe salário, se você parar de trabalhar, não tiver salário, se você não conseguir manter o padrão de vida que você tem hoje, você pode ganhar o dinheiro que for, 10, 15, 20 mil. Se sem esse dinheiro por mês, você tem que trabalhar para receber, você tem que trabalhar para conseguir, você não consegue manter o seu padrão de vida, então você é pobre, né? Quando a gente fala pobre, é nessa questão, tá? Não está falando de miserabilidade. Mas se você tem um salário, sem ele, no mês que vem, você vai passar necessidade, então você não é rico, você é pobre, você pode ganhar o salário que for. Mas assalariado é assalariado. E aí aqui a gente tem, então, algumas características dos países subdesenvolvidos no geral, lembrando que tem uma divisão dos subdesenvolvidos entre os que são industrializados e os que nem são industrializados. O Brasil, ele está nessa categoria de subdesenvolvido mais industrializado, que é menos mal do que o outro, tá? Que a gente tem muito nos países da África, por exemplo, tá? São países subdesenvolvidos, mas nem industrializados eles são. Então, assim, a pobreza é ainda maior nesses lugares, tá certo? O Brasil, então, apesar de estar no sistema capitalista, né, incluído, nós estamos na periferia desse capitalismo, ou seja, nós somos os pobres desse sistema, nós somos, em termos de país, os explorados, né? A gente teve, principalmente, o primeiro século, né, de produção, o primeiro século do capitalismo em si, né, quando começou. E aí o Brasil, ele era basicamente só o produtor e fornecedor exclusivo de matéria-prima, desde a colonização até depois do período pós-industrial da Revolução Industrial, quando o Brasil começou, né, a estar dentro do capitalismo, nós estávamos dentro do capitalismo, até hoje estamos,
mas servindo a outros países, tá? A gente foi, durante muito tempo, só fornecedor exclusivo de matéria-prima e produtor. Hoje, a gente é isso também, mas a gente teve um incremento da indústria. O que, nos últimos anos, principalmente da década de 80 para cá, isso vem decrescendo. A gente está basicamente um celeiro do mundo. O que é que isso quer dizer? A gente só produz matéria-prima, soja, minério de ferro, carne, enfim. E isso não desenvolve em lugar nenhum. Dá dinheiro para quem produz isso, só. Mas desenvolver o lugar como um todo, não, porque, eu não sei se foi nessa aula aqui, mas um pacote de café vale menos que um celular com toda a tecnologia. E a gente não produz isso. A gente produz café, soja. Então, o valor para o Brasil, né, a riqueza, é muito menor, certo? Sendo o celeiro do mundo, não tem como desenvolver. A gente precisa incrementar a parte de indústria, principalmente tecnologia, né? Porque é o avanço agora do mundo, né? São pessoas do setor de tecnologia, informação, TI, e isso a gente não tem incentivo, não tem desenvolvido nisso, isso não desenvolve um país. Falando também em relação a algumas coisas dos indicadores sociais, né? Então, o Brasil, além dele ter essas questões econômicas que o classificam como subdesenvolvido, a gente também tem os indicadores sociais que indicam isso. Ou seja, quais são esses indicadores sociais? Acesso à educação, renda per capita. Aí a gente vai lá para o IDH, tá? Que já está lá na outra aula do POST, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, a partir daquele índice ali, a gente identifica que o nosso número ainda é baixo, tá? Tem melhorado? Sim, mas não dá para equiparar com os países desenvolvidos. A gente depende muito da tecnologia e dos investimentos internacionais. Então, inclusive as indústrias, quando a gente consegue ter, normalmente é investimento de fora. E aí, por que isso é ruim quando é só investimento de fora? Porque quem está investindo fora quer que o seu dinheiro volte para fora. Então, uma empresa norte-americana, uma empresa europeia, que venha e desenvolva, a gente quer desenvolver uma tecnologia aí no Brasil e tal, não sei o quê. Muitas vezes ela está interessada na mão de obra mais barata e uma mão de obra, muitas vezes, muito boa, mas ele paga menos no salário para uma pessoa do Brasil do que uma pessoa lá dos Estados Unidos ou da Europa ou de outro país desenvolvido que seja. E aí o lucro dessa empresa, às vezes a pessoa trabalha aqui no Brasil, mas a empresa está lá sediada nos Estados Unidos. Então o lucro dessa empresa não fica aqui no Brasil, né? Ela vai para fora. Aí você vai dizer, mas está dando emprego e tal. Mas perante os números, isso é muito pouco. Na verdade, eles estão interessados em pagamento do trabalhador. É isso. Então, tem que ter uma regulação. Não quer dizer que não tem investimento de fora. É natural que se tenha. Mas uma regulação maior de que parte desses lucros e dividendos também fiquem no país para que a gente possa desenvolver a nossa tecnologia também. Então, aí a importância do Estado, que a maior parte dessas empresas aí, elas têm o Estado, sim, como um incentivador. Inclusive, a internet só existe porque o Estado norte-americano, ele investiu. Não foi uma empresa privada, foi o Estado americano, o governo americano na época, que botou todas as apostas para que a internet funcionasse. Depois, abriu para o capital privado, e aí sim, Microsoft, enfim, tudo que a gente consegue. Mas, normalmente, essas grandes tecnologias, elas começam com um investimento estatal, tá? Porque é uma aposta. Então, não é toda empresa que vai querer apostar numa coisa que pode dar certo ou não. E aí, no Brasil, a gente não tem tido esse investimento há muitos anos, né? A questão das universidades, dos institutos federais, né? A gente vem acompanhando a retirada de dinheiro, então isso não incentiva a pesquisa, a tecnologia, a que a gente produza mais, porque é a partir da ciência, da tecnologia, principalmente aqui no Brasil, nas universidades e institutos federais, que novas coisas podem ser descobertas. E se não tem incentivo, não tem dinheiro, então não tem pesquisa, não tem inovação, não tem desenvolvimento, consequentemente o país também não. Tá? Então é toda uma roda aí de investimentos estatais e privados. O Brasil está bem longe disso. E aí, voltando um pouquinho na história, em relação à economia brasileira, como é que a gente iniciou nesse processo do sistema capitalista, para nós aqui, né? A gente funcionou durante muito tempo como um arquipélago. O que quer dizer isso?
os nossos nichos econômicos, eles eram muito específicos de algum lugar. Então, a gente volta lá para a história, na época da cana, né, que era a exploração maior. Então, só era uma coisa, e basicamente no Nordeste. Aí, Nordeste, depois Sudeste, em São Paulo. O ciclo da borracha, que foi basicamente onde? No Norte. Então, a gente se esforçou para que toda a nossa produção fosse em torno da borracha, mas só na região norte. Então, a gente não teve uma integração durante muito tempo da economia no país como um todo. E aí, por isso, as diferenças de desenvolvimento de cada lugar. Então, enquanto num período estava com foco no norte, o sudeste e o sul passavam por apertos. Então, parecia um país dividido em vários países. Um ficava mais pobre, o outro ficava mais rico, a depender do tipo de economia que estava na época. Tá? E isso tem consequências até hoje. Então, a gente sempre foi voltado muito para o exterior. Então, era muito desarticulada a nossa economia. Né? Ainda é, mas isso prejudicou muito esse fato histórico da gente ter vários nichos em determinada época da nossa história do Brasil e só desenvolver mais um lugar, tirar dinheiro de um lugar e colocar em outro, não ter tido um projeto de desenvolvimento do país como um todo, né? E por isso essa diferenciação tão grande e regional que a gente tem até hoje no país, né? É muito concentrado algumas atividades em apenas uma região. Aí agora indo para a parte da aula em relação às desigualdades, né? Abordar um pouco aqui a questão da desigualdade racial. Aqui a gente tem um dado do rendimento hora médio real do trabalho principal das pessoas ocupadas por cor, raça, isso de 2019, tá? Então a gente tem aqui a questão das pessoas, aqui a hora, a remuneração de hora de trabalho, né? Então a gente vê que, no geral, as pessoas brancas recebem um valor maior do que as pessoas pretas ou pardas, tá? Porque normalmente o que acontece? As pessoas pretas ou pardas, elas normalmente estão em cargos que recebem menos dinheiro, né? É o que é ofertado a ela, porque ela já tem uma educação com menor qualidade, não tem acesso, enfim, é todo um conjunto, né? De desigualdade. Então a gente vai vendo em relação à instrução também, sempre os dos brancos é maior, né? Quem tem mais curso superior completo, porque isso vem de um fator histórico, né? Então, a herança do negro e do pardo no nosso país é uma herança de escravos. Então, são de famílias que não tinham condições nenhuma. Isso vai passando de geração em geração, né? Até que se consiga desvincular disso, é muito difícil, né? Você comparar uma pessoa que nasce já com herança, que já tem a família toda já tem um patrimônio que já vem lá de trás, né? Vai lá para a colônia, que já era fazendeiro lá atrás, com a pessoa que nasce com nada, né? E ela se esforçar, ter que se esforçar para conseguir tudo. Tem gente que consegue? Sim. Agora não é a regra, né? Isso é uma exceção. E a gente não pode tirar da exceção como se fosse a regra e achar que todo mundo consegue, que não é bem assim. Tem alguns fatores que, por mais que você queira, né, você não consegue sair daquilo ali, porque uma coisa é quem só estuda, por exemplo, e quem trabalha e estuda. Né? Aí as oportunidades são bem diferentes, né? A gente não tem como comparar. Pessoas que podem fazer intercâmbio fora do país, melhorar o inglês, falar não sei quantas línguas e voltar para o país. Obviamente, essa pessoa vai ter uma ocupação, uma oportunidade de trabalho melhor do que outra que tem que trabalhar o dia inteiro e à noite estudar. Né? Então, esse é o ponto de partida que a gente está falando, que é diferenciado aqui no Brasil, principalmente em relação à questão racial também. Além da questão da desigualdade racial, a gente também tem a desigualdade de gênero. Né? Então, nesse gráfico aqui, a gente fala um pouquinho da taxa de frequência escolar líquida por sexo e cor ou raça. Então, a gente tem aqui isso aqui foi de 2016. A gente está tendo uma falha porque, como o IBGE não está conseguindo fazer o censo, primeiro por conta da pandemia e segundo por conta do investimento, então a gente só tem esses dados mais atrasados. Tá? Se fizer hoje, com certeza, muita coisa já mudou e para pior, infelizmente. Aqui a gente vê, tem várias coisas para destacar, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, com mais calma, mas como eu quero focar nas questões com vocês, eu só vou pontuar alguns dados desses gráficos.
Desse aqui, o que eu acho assim interessante é em relação a mulheres brancas, pretas ou pardas, tá? Com acesso à escola, né? Então a gente vê até nisso que, apesar de ter uma alta taxa, né, de mulheres estudando, graças a Deus, ainda é maior o acesso de mulheres brancas, né, à escola e a terminar. E de mulheres negras, menor. O que não faz sentido nenhum, né? Que era para ser igual. Mas, por conta dessa diferença, dessa questão histórica que a gente tem, as mulheres negras pardas normalmente são de comunidades que precisam trabalhar logo e deixam a escola antes do tempo, né? Normalmente. Porque tem outras necessidades econômicas em primeiro lugar. Aqui nesse segundo gráfico, a gente tem a proporção de jovens de 15 a 29 anos de idade que não estudavam e não estavam ocupados por sexo, cor, raça, segundo grupos de idade no Brasil 2019. Então, a gente tem aqui os dados totais, né? E aí o homem branco, esse é laranja, homem preto ou pardo, esse cinza, mulher branca, mulher preta ou parda, né? Que não estudam nem trabalham, né? Então a gente tem por idade aqui, né? E aí a gente vai vendo a quantidade, por exemplo, aqui, ó, nesse gráfico aqui, de 25 a 29 anos, o incremento da quantidade de mulheres pretas ou pardas que não estudam nem trabalham nessa idade aqui, por exemplo, de 25 a 27 anos. São quase 40% das mulheres nessa idade aqui. Se a gente comparar com a mulher branca, se for comparar com o homem, entende? A gente vai vendo aqui a diferença de gênero. As que precisam deixar a escola e que precisam cuidar da casa e tudo mais, normalmente é mulher, e se for preta ou parda, mais ainda, tá? E a diferenciação entre gênero também. Tem outros dados aqui que a gente pode analisar, mas eu destaquei esse aqui porque é bem discrepante, né? Se a gente for ver a diferença dos homens que não estão ocupados e das mulheres que não estão ocupadas, se for branco e se for preto ou parda mulher. A desigualdade social e econômica, aí eu trouxe aqui um mapa para a gente ver a questão das linhas de pobreza. Isso aqui é 2017, lembrando que com a pandemia a coisa piorou muito, né? Então, no país como um todo, mas a gente percebe que o rendimento, a população mais pobre sempre está nas regiões historicamente excluídas, né, do país, que é a região norte e nordeste, tá? E aí vai descendo e o sul sempre como uma região mais desenvolvida. Então aqui, ó, nessas mais escuras, a gente tem uma proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza maior que 45%. E aí, quanto mais claro, menor que 15%. Então, menos gente abaixo da linha da pobreza, tá? Aí dá para fazer várias questões. As questões de vestibulares e Enem gostam de pegar esses mapas, né, e fazerem essa identificação. E, às vezes, de diferenciação na própria região, ó, tá vendo? Prestem atenção, às vezes, nesses detalhezinhos. Na própria região, às vezes, um estado se destaca, diferente dos demais. E aí, se você for ver, tem questões históricas, vistas ali e tudo mais. Enfim, aqui já tem uma homogeneidade maior, né? Tem região centro-oeste, sudeste. A sul aqui é um pouco... Sul e São Paulo ali é um pouco diferente, né? Em relação ao resto do país. Eu não estou focando muito aqui, mas se vocês quiserem depois dar uma pausa e olhar em detalhes os mapas, porque a gente vai fazer algumas questões. E aí, um pouquinho só da pandemia, quando a gente ainda tinha 200 mil casos, né, de morte, mas já estamos mais de 570 mil, eu acho, agora estou até perdida agora quanto está o dado em si, então mais que o dobro. Mas em 2020 a gente já estava vendo uma desigualdade e um incremento da pobreza. Então a gente tinha nesses dados aqui, ano passado, 14,1 milhões, a gente está em 15, se eu não me engano agora, nos dados mais atuais, né? Ou quase 15 milhões de pessoas desempregadas, quase 40 milhões de pessoas miseráveis, que, ou seja, é bem abaixo da pobreza mesmo, né, extrema pobreza. 10 milhões de pessoas em insegurança alimentar, inadimplência, né, pessoas que estão com dívida com cartão de crédito, com bancos, vem aumentando e essas pessoas não conseguem pagar essas dívidas nem comprar mais nada e fica naquele fluxo, né?
empresas fechadas, né, que aí também não teve um incentivo do Estado, diferente de outros países que mesmo com a pandemia, o Estado entrou com ajuda financeira, não só para as pessoas, como para as empresas, o que no Brasil, quando ocorreu, já foi muito tarde, e pequenos empresários eles não foram tão beneficiados quanto grandes empresários, nem quanto grandes bancos, e é o setor que mais emprega no Brasil, são os pequenos empreendedores, tá? E esse aí eles não receberam quase nenhum incentivo do Estado enquanto, não estou falando só do Estado, do seu Estado, né? Estado enquanto União no Brasil todo. O que, diferentemente, ocorreu em países como o Reino Unido, né? No caso, a Inglaterra, País de Gales, enfim. Países como na Oceania, como a Austrália, Nova Zelândia, os próprios Estados Unidos também tiveram alguns incrementos, que foi o governo federal que implementou políticas e deu crédito para esses empreendedores, tá bom? Aqui um pouquinho os dados da inflação do Brasil. E aí a gente vê uma inflação por faixa de renda, variação acumulada em 12 meses. E aí o que é que esse gráfico ele quer mostrar aqui, tá? Ele está mostrando que a inflação ela é muito pior para quem tem uma renda muito baixa. Porque a inflação, o que é? O preço, né, das coisas. Então, para quem recebe menos, o preço impacta muito mais de quem recebe muito, né? Óbvio, porque é o mesmo valor que você paga por um pacote de arroz, seja você muito rico ou seja você muito pobre. Então, obviamente que para quem é muito pobre, o arroz aumentando, o quilo da carne aumentando, para ele impacta muito mais na renda, porque, né, é o mesmo valor para todo mundo, né? Então, quem tem uma renda maior tem um fluxo melhor. Inclusive, quem tem uma renda maior, muitas vezes tem investimentos financeiros que, com a inflação, para ele é melhor, né? Se ele investir, por exemplo, no IPCA, que é um tesouro direto que você pode investir, então, esse IPCA ele vai render uma renda fixa, mas além com a inflação. Então, se a inflação tiver maior, ele ganha mais dinheiro no banco que está lá aplicado, tá? Então, para ele não tem uma diferença tão grande, porque o investimento, o dinheiro dele que está rendendo de acordo com a inflação. Então, para ele não tem tanta diferença, tá bom? E já quem quase não tem renda, não vai ter investimento nenhum, é com o salário mesmo, o salário estagnado e as coisas aumentando. Então, o impacto, obviamente, é muito maior para quem tem uma renda muito baixa, tá bom? Esses dados eles estão sendo feitos, né? Vocês podem ver que aqui 2019, 20 e aí 21 aqui, né? Janeiro. Obviamente que vai passando o tempo, eles vão atualizando, mas a situação ainda é de que isso não vem melhorando. A perspectiva é que não melhore, nem esse ano, nem o próximo. Agora eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, a gente vai focar um pouquinho nas questões. Eu vou até cronometrar aqui, para vocês terem um tempinho para pensar. E aí, quem quiser falar, tá, gente? Quem quiser fazer uma intervenção, não tem problema. Deixa eu colocar aqui. As questões. Pronto. Então, a gente tem aqui a primeira questão, né? Então, vamos tentar agora concentrar um pouquinho para tentar responder, tá? E aí eu vou dar um tempo e depois a gente volta aqui na questão para responder, tá certo? Vou dar uns 2 ou 3 minutinhos para ver aqui se vocês conseguem. Vamos ler junto. O Brasil é um país subdesenvolvido e que ainda possui uma significativa quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Sobre os fatores que contribuem para a construção e permanência da pobreza no Brasil, assinale a alternativa incorreta. A pobreza no Brasil não é causada por um episódio único, sendo resultado de uma série de fatores históricos, sociais, conjunturais e políticos. Letra B. O tipo de colonização a qual o Brasil foi submetido no passado exerce influência até os dias atuais na distribuição da riqueza no país. Letra C. Fatores históricos possuem influência insignificante na expressiva quantidade de pessoas que vivem na pobreza no Brasil. O principal fator reside em uma tradição cultural de desvalorização do trabalho.
A maior parte dessas pessoas opta por não trabalhar, por comodismo ou escolha. D. O desenvolvimento tardio do país configura-se como uma das causas do quadro de pobreza brasileiro. Letra E. A história de dependência econômica que nosso país tem em relação às nações desenvolvidas e organismos financeiros internacionais agrava ainda mais a desigualdade social e a pobreza existente no Brasil. Fiz a leitura, mas eu vou dar aqui... Vamos colocar 1 minuto para ver se conseguem. Reflitam aí, daqui a pouco eu volto aqui, em 1 minuto, para a gente ver qual seria a resposta certa, tá bom? Deu 1 minuto. Alguém quer responder, gente? Não sei se tem alguma coisa no chat também que eu não estou vendo aqui. Alguém quer falar se alguém colocou no chat? É a letra C, professora? Letra C. Quem está falando? Porque eu não estou vendo. Arthur. Arthur, letra C. Vamos dar uma lida de novo, né? Prestem atenção lá que é incorreta, tá? Mas vamos ver se faz sentido. A letra C. Fatores históricos possuem influência insignificante na expressiva quantidade de pessoas que vivem na pobreza do Brasil. Eu acho que aqui está bem claro, né? Fatores históricos, foi o que a gente mais falou até na aula, né? Que, sim, os fatores históricos possuem influência. Então, é a letra C, né? Principalmente por conta dessa parte aqui que ele fala, né? Fatores históricos insignificantes, não são super significantes. Aí eu falo que o principal fator reside em uma tradução cultural da desvalorização do trabalho, não tanto aqui está bem tendencioso. E a maior parte dessas pessoas opta por não trabalhar, por comodismo ou escolha. Esse discurso aqui é bem complicado você falar um país subdesenvolvido, né? Muitas vezes as pessoas não trabalham porque não têm oportunidade, não têm um estudo suficiente, as vagas que abrem não são adequadas a ela, e aí tirar de uma exceção à regra, existem pessoas acomodadas, existem, mas não dá para dizer que é a maior parte dessas pessoas, tá bom? Então é letra C, sim, Arthur, obrigada. Vamos para a segunda questão. As pessoas consideradas em situação de extrema pobreza são assim classificadas de acordo com critérios estabelecidos por organismos internacionais. Sobre esse dado, avalie as proposições a seguir. Número 1. O cálculo adotado pelo Brasil em 2011 define extrema pobreza como aquela em que o indivíduo recebe menos de R$ 70 mensais, cerca de R$ 2,3 por dia. Essa variação, gente, muda de acordo com o câmbio, tá? Então, assim, essa questão é mais antiga, então talvez os valores de hoje sejam atualizados. Mas a intenção da questão ainda vale. Segundo a ONU, número 2, a ONU e o Banco Mundial, as pessoas em situação de extrema pobreza são aquelas que vivem com menos de 1,25 dólar por dia. Os critérios adotados pelo governo brasileiro, ONU e Banco Mundial são muito distintos. Se adotada a medida internacional, essa aqui, teríamos no Brasil um número muito maior de pessoas classificadas em situação de extrema pobreza. Estão corretas as alternativas? Letra A, 1 e 3. Letra B, 1 e 2. Letra C, 2 e 3. Letra D,
Todas as alternativas. Letra E, apenas a alternativa 1. Vou colocar aqui mais um minutinho para vocês pensarem aí, tá bom? E aí, gente? O que é que vocês acham? Fosse para responder lá no Enem. AD? Quem está falando? Vitória. Vitória. Letra D. Vamos lá para a letra D. Todas as alternativas. É isso aí, gente. Isso aqui, lembra, ó, uma dica para vocês de vestibulares e tal. Quando eles começam a botar muitos dados específicos assim, eles não vão pedir. É difícil isso estar errado porque você não tem como gravar esses cálculos e essas coisas, tá? Não quer dizer que não aconteça, mas é muito raro. Então, quando vocês verem questões assim, bem específicas, cerca de R$ 2,3 por dia, recebe R$ 170 e tal. Só se tiver alguma palavra aqui ao contrário, né, que não faça sentido, é que está errada. Mas, assim, por dados, eles não vão normalmente colocar a questão como errada em geografia, tá? Então, como tem muitos dados, a única que não tem dado, que seria uma interpretação, seria o número 3, e faz sentido. Realmente, os critérios adotados pelo governo brasileiro, ONU e Banco Mundial, são distintos. Se fosse a medida internacional adotada aqui no Brasil, com os cálculos do valor em dólar mesmo, o Brasil teria bem mais pessoas em extrema pobreza. Muita gente que é classificada como pobre estaria nessa extrema pobreza, certo? Então, letra D, sim, são todas as alternativas, elas estão corretas. Alguma dúvida aqui em relação a essa questão, gente? Porque eu não estou vendo o chat, tá? Eu posso ver depois, quando acabar aqui, aí eu volto lá para não ter que estar... Professor, o Caio mandou lá no chat. Ele perguntou, a extrema pobreza muda de acordo com o país? O índice, sim. O índice que calcula. Então, tem país que coloca um índice para favorecer a eles, entendeu? Para dizer que não tem tanta gente pobre assim, mas tem. Teoricamente, é um dado só internacional, porque deveria ser de acordo com esse valor em dólar, que é da ONU e do Banco Mundial. Mas alguns países, para não ficar numa situação tão ruim, fazem o seu próprio índice, seu próprio cálculo. Mas o mais confiável é esse aqui mesmo, para comparar países. Acho que deu para entender, né? Se não, pode colocar aí também. Não sei se tem alguém que ficou com dúvida em relação a isso. Ou quiser complementar. Podemos passar para a questão 3? Bora lá. Se tiver dúvida, depois, quando terminar aqui a gravação e a aula, aí a gente volta, tá? Não tem problema, não. Eu volto lá para o chat e a gente conversa. Questão 3. Vamos lá. A respeito da distribuição das pessoas em situação de pobreza no país, assinale a alternativa correta. Prestem sempre atenção aqui, ó, se está correto ou incorreto, que às vezes na correria de ler é incorreto e você não pega e marca o primeiro que vê, tá? Muita atenção nisso aqui. Até marca, se for a prova física, dá uma marcada aqui de lápis ou caneta, tá? Sempre se é correto ou incorreto. Então, a respeito da distribuição das pessoas em situação de pobreza no país, assinala a alternativa correta. Está falando do Brasil. A pobreza, letra A, a pobreza está concentrada exclusivamente em estados da região Norte e Nordeste. Nas regiões, letra B, nas regiões Sul, Sudeste e Litoral brasileiros, a questão da pobreza já foi superada, pois não há mais números significativos de pessoas em situação de pobreza.
Letra C. Praticamente todos os municípios brasileiros, principalmente as periferias dos grandes centros metropolitanos, contam com pessoas abaixo da linha de pobreza. Letra D. A pobreza está concentrada em poucas cidades do país. Na maior parte dos municípios brasileiros, essa situação é inexistente. Letra E. A maior parte das pessoas em situação de pobreza é encontrada em pequenas cidades e propriedades rurais isoladas. Acho que essa tá fácil, mas ainda vou dar um tempinho aqui para vocês, tá? Para quem ainda estava sem prestar atenção, não consigo acompanhar a leitura. 1 minuto. Pronto, 1 minuto. E aí, o que é que vocês acham? Questão 3, qual é a alternativa correta? Letra C. Letra C. Isso. Quem foram os dois que falaram? Maria Eduarda. Maria Arthur. Eduarda e o Arthur. Sim, é isso aí mesmo, pessoal. Letra, essa tá fácil também, né? Vamos, né? Essa aí foi facinho, facinho. Então, a alternativa correta é, então, isso mesmo. Praticamente todos os municípios brasileiros, isso eu acho que eu falei até em aulas passadas, não sei se foi na aula gravada, que nas regiões metropolitanas contam com pessoas abaixo da linha de pobreza, principalmente nas regiões centrais, tá? Então, a gente vê até nos jornais, quando você vê lá São Paulo, na região central, pessoas fazendo fila para receber ajuda e tudo mais. Então, a pobreza ela é muito maior em centros metropolitanos. Por quê? Porque o custo de vida é maior, né? Você alugar uma casa para você comer, é para sobreviver, para se deslocar. Então, normalmente, nesses lugares, sim, a pobreza é maior. Essa aqui chega a ser cômica, né? A letra E, que é só encontrada em pequenas cidades e propriedades rurais isoladas. Pelo contrário, né? Não que não tenha, tá? Principalmente nas partes urbanas das cidades de interior, né? Porque, no mínimo, essas pessoas têm o que comer, né? Mesmo que seja pobre, né? Que não tenha condições de ter tudo, de tecnologia e tudo mais, mas a situação é bem melhor do que em grandes centros urbanos, porque as pessoas não trabalham, não tem produção, não tem nem como comer nada, colher nada, tá? Eu acho que essa aqui é mais tranquila, tá fácil, tá bom? Vamos para a última questão, tá, da aula, depois a gente tira outras dúvidas do assunto. Vamos lá para a última questão sobre esse assunto de desigualdade. Vamos lá, quarta questão. Nos últimos anos, o país tem adotado políticas públicas para o combate à fome e à miséria no país. Entretanto, o foco principal dessas políticas tem sido um programa em que o governo oferece subsídios para famílias em condições de pobreza ou miséria acentuada. Que programa é esse? Letra A, PET. Letra B, Bolsa Família. Letra C, ProUni. Letra D, Minha Casa Minha Vida. Letra E, Garantia Safra. Essa está fácil também. Mas vamos lá, tempinho aí, para vocês pensarem para eu colocar o computador aqui para sair aqui da linha aqui, rapidão.
E aí, pessoal, o que é que vocês acham? B. Quem foi Maria Eduarda? Deixa eu já ser a Vitória. voz. A Vitória. Ai, ainda confundo as vozes, gente. Desculpa. Letra B, Vitória. Isso mesmo, isso tá fácil, né, gente? E aí, ó, atenção, porque tá tendo uma mudança agora, né, nesse atual governo, que está propondo um novo projeto e tal, mas a essência é a mesma, tá? Então, talvez comecem a ter questões no vestibular daqui para frente que falem dessa transição de programa, e pode dizer que agora é um programa diferente ou não. Não é a mesma coisa com um nome diferente, porque cada governo quer ser o pai do menino, né? Como diz a história. Então, para mudar, para não dizer que é do governo passado, aí faz uma reformulação, mas a gente vai aumentar o valor e tal, mas vai incluir gás e não sei o quê. Tá, mas é de auxílio à família. Então, é a mesma coisa, só que é uma cópia, aí você dá uma mudadazinha numa coisinha, aí diz que foi outra coisa diferente, tá? Isso de qualquer governo, não só do governo atual, todos fazem isso. Então, talvez as questões daqui para frente falem dessa transição do Bolsa Família para o de renda agora, que está sendo proposto aí, ainda está sendo votado, enfim, vamos ver se vai ser aprovado, né? Mas é a mesma coisa, a essência é a mesma, do foco, né, de política pública, de subsídio para a família mais pobres. Então, gente, em relação à aula de hoje, é isso, né? Eu vou parar aqui para a gente parar a gravação. E só um momentinho aqui.